Instrução Conjunta de Corregedoria 08. Estabelece orientações sobre o disposto na seção 13 da prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, do capítulo 6, da Resolução Conjunta número 4220, de 28 de junho de 2012, Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, MAPA. Instrução Conjunta de Corregedorias número 08, de 20 de dezembro de 2022 IPM-BM número 08/2022, 1. Das hipóteses que admitem a realização de atos processuais por videoconferência. A seção 13 da prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real é constituída pelo artigo 259-C e seguintes, distribuídos em 14 subseções. A primeira subseção dispõe sobre as hipóteses que admitem a realização de atos processuais por videoconferência. 1. Artigo 259-C. Uniformização de conceitos. Subseção 1 das hipóteses que admitem a realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259-C. Para fins do disposto nesta seção, considera-se: 1. Militar responsável pela apuração, o encarregado, o sindicante, a comissão ou autoridade processante. 2. Acusado, o comunicado, o querelado, o sindicado e o militar submetido a PAD, PADs e PAI. 3. Investigado, o militar submetido à investigação destinada a apurar a prática de ato irregular, transgressão disciplinar, infração penal ou ato de improbidade administrativa. 4. Auxiliar de videoconferência, o militar designado para auxiliar o militar responsável pela apuração na realização do ato por videoconferência. 5. Ato processual remoto, modalidade de ato em que os participantes comparecem presencialmente em meio virtual. 6. Videoconferência, reunião em que os participantes estabelecem comunicação por meio de recurso tecnológico que permita a transmissão de sons e imagens em tempo real. O dispositivo visa a uniformização de conceitos com a finalidade de evitar erros de interpretação na aplicação dos demais dispositivos da seção 1. 2. Artigo 259-D. Hipóteses que admitem a realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259-D. Poderá ser realizada colheita de prova oral nos processos e procedimentos administrativos previstos neste manual, por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, nas seguintes hipóteses. O dispositivo estabelece em quais hipóteses será admitida a realização de atos processuais por videoconferência. 2. Decisão de ofício ou mediante requerimento. A realização de atos processuais por videoconferência ocorrerá em hipóteses excepcionais, por decisão de ofício do militar responsável pela apuração ou mediante requerimento do acusado, desde que se motive em uma das situações listadas nos incisos do artigo 259-D do MAPA. Além das hipóteses listadas no artigo 259-D do MAPA, o militar responsável pela apuração considerará em sua decisão os princípios que regem o processo disciplinar previstos no artigo 2º do MAPA. 2. Inciso 1. Município diverso daquele em que se encontrar o militar responsável pela apuração. Para realizar oitiva de pessoa que esteja em município diverso daquele em que se encontra o militar responsável pela apuração, o critério definido foi a circunscrição municipal onde esteja localizado o militar responsável pela apuração. 2. Oitiva de pessoa localizada no exterior. O conteúdo expresso na norma abrange situações de pessoas que estejam localizadas no exterior.
A Lei Estadual número 14.184, de 31 de janeiro de 2002, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos das instituições militares estaduais por força do disposto no seu artigo 1º, parágrafo 2º, assim dispõe, artigo 24. Admitem-se no processo os meios de prova conhecidos em direito. O comando do dispositivo também está expresso no artigo 412 do MAPA, incluído na seção 5, capítulo 12, do Manual. O Decreto Federal número 5015, de 12 de março de 2004, incorporou ao ordenamento pátrio a Convenção de Palermo, que prevê no seu artigo 18, item 18, a possibilidade de utilizar videoconferência para a oitiva de pessoas no exterior. Lima. 2021. A finalidade da marcha processual é a resolução de mérito, de modo que a oitiva de pessoa localizada no exterior, com possibilidade de participação do acusado e de seu defensor, está alinhada aos princípios do processo disciplinar, em especial ao disposto no artigo 2º, 3, verdade material, 4, informalismo, 5, garantia defesa. 6. Razoável duração do processo, todos do MAPA 1, 2, 3. Inciso 2. Em razão de caso fortuito ou força maior 2. Para realizar oitiva de pessoa que, em razão de caso fortuito ou força maior, esteja impossibilitada de comparecer à presença do militar responsável pela apuração, mas não de prestar depoimento ou declaração. O MAPA estabelece os conceitos de caso fortuito e força maior da seguinte forma: caso fortuito, decorre de um acontecimento da natureza, como enchentes, terremotos, doenças e outros, que estão fora do controle da pessoa. Força maior, decorre de um fator humano, como greve sem aviso, assalto, sequestro e outros, que está fora do controle da pessoa. 1, 2, 3, 1. Rol exemplificativo de situações que podem justificar a realização de atos processuais por videoconferências: pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 350-B, do Código de Processo Penal Militar e artigo 220 do Código de Processo Penal. Pessoas submetidas a medidas cautelares, artigo 319 do Código de Processo Penal. P. Exemplo: proibição de ausentar-se da comarca. Situações de calamidade pública com imposição de restrições sanitárias. P. Exemplo: pandemia. Outras situações que se adequem ao conceito de caso fortuito ou força maior podem fundamentar a realização de atos processuais por videoconferência. 1, 2, 4. Parágrafo único. Que não sejam próprios da fase de instrução. Parágrafo único. Os atos processuais que não sejam próprios da fase de instrução poderão ser realizados na forma desta seção quando, em razão de caso fortuito ou força maior, os participantes estejam impossibilitados de comparecer em um mesmo espaço físico. Por exemplo, a reunião de instalação e de deliberação no PAD e a reunião do CEDMU. A explicação da expressão em razão de caso fortuito ou força maior é a mesma relacionada ao artigo 259-D, inciso 2, P. Exemplo: enfermidade, calamidade pública, etc. 2. Dos atos processuais que admitem sua realização por videoconferência. Segunda subseção dispõe sobre os atos processuais que admitem sua realização por videoconferência. 2, 1. Artigo 259, atos processuais que admitem sua realização por videoconferência. Subseção 2. Dos atos processuais que admitem sua realização por videoconferência. Artigo 259, a possibilidade da utilização de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real aplica-se aos atos que importem manifestação oral nos autos e, notadamente, a 1. Oitiva de reclamante vítima, 2. Oitiva de testemunhas e informantes, 3. Acariações, 4. Oitiva de técnicos ou peritos, 5. Reuniões do PAD, PADs e PAI, 6. Reuniões do CEDMU.
O dispositivo estabelece os atos processuais em espécie que admitem sua realização por videoconferência. 2.1.1. Inciso 6. Reuniões do PAD, PADs e PAI. A expressão reuniões do PAD, PADs e PAI se refere, em especial, ao momento da reunião, após a oitiva, em que é confeccionada a ata e são apresentadas questões de defesa e respectivas deliberações da PAD ou autoridade processante. 2.1.2. Parágrafo 1º. Regra: interrogatório com presença física do acusado. 1. Sobrescrito. O interrogatório do acusado deve ser realizado na forma presencial. A lei limita a realização de interrogatório por videoconferência a hipóteses excepcionais. 2. Como forma de preservar garantias constitucionais do acusado, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, de modo que a regra é a realização de interrogatório com presença física do acusado perante o militar responsável pela apuração. 2.1.3. Parágrafo 2º. Primeira exceção: interrogatório por videoconferência do acusado preso. 2. Sobrescrito. Excepcionalmente, no caso de acusado que esteja preso, o interrogatório poderá ser realizado na forma desta seção, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: quando o acusado se encontrar preso, foram estabelecidas 2 hipóteses que fundamentam a realização do interrogatório por videoconferência. 2.1.3.1. Parágrafo 2º, inciso 1. Primeira hipótese que fundamenta a realização do interrogatório do acusado preso por videoconferência, fundada a suspeita de que o acusado preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 1. Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o acusado preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. A motivação não pode ser genérica, visto que todo transporte de preso gera risco. Deve haver fundada suspeita baseada em elementos concretos. Lima, 2021, 3.2.1.3.2. Parágrafo 2º, inciso 1. Segunda hipótese que fundamenta a realização do interrogatório do acusado preso por videoconferência, dificuldade de comparecimento em razão de caso fortuito ou força maior. 2. Viabilizar a participação do acusado preso no referido ato processual, quando, em razão de caso fortuito ou força maior, haja dificuldade para seu comparecimento no local em que se encontrar o militar responsável pela apuração. 2. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, artigo 185, parágrafo 2º. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: consoante as explicações do artigo 259-d, inciso 2, p. Exemplo: enfermidade, calamidade pública, etc. As situações exemplificadas se adequam ao conceito da expressão em razão de caso fortuito ou força maior e podem fundamentar a realização do interrogatório do acusado preso por videoconferência. De igual forma, o enquadramento nessa hipótese exige motivação baseada em elementos concretos. 2.1.4. Parágrafo 3º. Segunda exceção: interrogatório por videoconferência mediante requerimento ou consentimento do acusado. 3. Sobrescrito. O interrogatório do militar que não esteja preso poderá ser realizado na forma desta seção mediante requerimento do próprio acusado ou, designado de ofício, se houver seu consentimento, podendo em ambos os casos a manifestação do militar ser feita diretamente ou por meio de seu defensor constituído nos autos, desde que presente a hipótese listada no inciso 2 do parágrafo anterior.
O processo disciplinar é regido pelo princípio do informalismo, do qual é corolário o princípio do prejuízo, expresso no artigo 533, parágrafo 1º, do MAPA, de modo que não há óbice para a realização do interrogatório por videoconferência quando haja requerimento ou consentimento do acusado estiver presente a hipótese listada no inciso 2, do parágrafo 2º, do artigo 259, O recurso tecnológico possibilita a efetiva participação de acusados e defensores no ato, o que garante o alcance de sua finalidade. 2.1.4.1. Hipótese listada no inciso 2 do parágrafo anterior: dificuldade de comparecimento em razão de caso fortuito ou força maior. O disposto no artigo 259-d, parágrafo 3º, exige que estejam presentes no caso concreto os seguintes elementos: dificuldade de comparecimento em razão de caso fortuito ou força maior mais requerimento ou consentimento do acusado. Tais elementos devem estar demonstrados nos autos de modo a fundamentar a realização do interrogatório por videoconferência. A exceção está alinhada aos princípios do processo disciplinar, em especial ao disposto no artigo 2º, 3, verdade material, 4, informalismo, 5, garantia defesa, 6, razoável duração do processo, e no artigo 533, parágrafo 1º, princípio do prejuízo. Todos do MAPA. A explicação sobre a expressão em razão de caso fortuito ou força maior é a mesma descrita no artigo 259-d, exemplo enfermidade, calamidade pública, etc. 2.1.4.2. Interrogatório por videoconferência no PAD, PADES e PAI. O artigo 186, parágrafo 3º, do MAPA, estabelece que não poderá ser realizado o interrogatório do acusado no PAD, PADES e PAI por meio de carta precatória. Apesar dessa disposição, não há óbice para a realização do interrogatório por videoconferência nos aludidos processos, visto que o ato será coordenado diretamente pelo militar responsável pela apuração, com possibilidade de efetiva participação de acusados e defensores. De igual forma, a realização de interrogatório por videoconferência no PAD, PADES e PAI é excepcional e deve ser fundamentada em uma das hipóteses listadas no artigo 259-d. 2.1.5. Parágrafo 4º. Depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, previsto na Lei nº 13.431/2017, 4-O sobrescrito. Não deverá ser realizado o ato na forma desta seção quando não for possível assegurar sua realização livre de interferências e a segurança necessária para a vítima reclamante ou testemunha, na hipótese de depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, previsto na Lei nº 13.431/2017. A Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017, estabeleceu um procedimento especial para a realização de oitivas da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. Segundo a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O conceito de violência está definido no artigo 4º da Lei Federal nº 13.431/17, abrangendo as seguintes espécies: violência física, violência psicológica, violência sexual e violência institucional. O procedimento do depoimento especial está definido no artigo 12 da referida lei e exige a utilização de espaços adequados e atuação de profissionais especializados, de modo que não deve ser utilizada a videoconferência quando não for possível atender os requisitos do procedimento especial definido na legislação. 3. Da designação de auxiliar de videoconferência. A terceira subseção dispõe sobre a designação de auxiliar de videoconferência. 3.1.
Artigo 259-F. Designação do auxiliar de videoconferência. Subseção 3 da designação de auxiliar de videoconferência. Artigo 259-F. O militar responsável pela apuração que decidir pela realização de colheita de prova oral na forma desta seção solicitará à unidade responsável pela circunscrição territorial onde esteja localizada a pessoa ser ouvida para designar um militar para auxiliar na realização do ato por videoconferência. O dispositivo estabelece critérios para a designação do auxiliar de videoconferência e suas atividades na realização de um ato processual por videoconferência. A designação de auxiliar de videoconferência visa especialmente a preservação da regularidade do ato, com apoio de um militar na localidade onde comparecer a pessoa que será inquirida. 3.1.1. Parágrafo 1º. Critérios para a designação do auxiliar de videoconferência. 1. Sobrescrito. Para a designação do auxiliar de videoconferência, serão observados os seguintes critérios. Foram estabelecidos alguns critérios para a designação do auxiliar de videoconferência. 3.1.1. O inciso 1. Regras de hierarquia. O auxiliar de videoconferência deverá ser possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado. A índole do processo administrativo disciplinar militar exige a observância de regras de hierarquia pertinentes às IMES. 3.1.1.2. Inciso 2. Dispensa excepcional do auxiliar de videoconferência. 2. A impossibilidade de atender o critério estabelecido no inciso anterior não impedirá a realização do ato, podendo, nessa hipótese, ser dispensada a designação do auxiliar de videoconferência. Por vezes, não será possível atender os critérios de hierarquia aos moldes do que acontece com a designação de SEDMU. Artigo 523. Parágrafo 3º, do mapa, nem mesmo será possível a designação de auxiliar de videoconferência para oitivas de pessoas localizadas em outro estado ou no exterior. Nesse caso, o militar responsável pela apuração poderá detalhar mais as perguntas para garantir maior valor ao ato diante do conjunto probatório dos autos. Vale frisar que o processo administrativo disciplinar adota como sistema de valoração de provas o da persuasão racional, convencimento motivado, segundo o qual a autoridade é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito em sua decisão. 3.1.1.3. Inciso 3. Trâmite de solicitação e designação do auxiliar de videoconferência. 3. O trâmite de solicitação e designação do auxiliar de videoconferência serão feitos, preferencialmente, por meio de mensagem eletrônica institucional, mediante comprovação de recebimento, devendo tal documentação integrar os autos. Visando a celeridade de tramitação, é dispensável a publicação de ato de designação formal do auxiliar de videoconferência, sendo suficiente a documentação de trâmite de solicitação e designação inserida nos autos. 3.1.2. Parágrafo 2º. Envio de documentação necessária. 2. Sobrescrito. O militar responsável pela apuração encaminhará ao auxiliar de videoconferência a documentação necessária à efetiva execução do ato. Eventualmente, haverá necessidade de se apresentar peças do processo à pessoa ser ouvida. O envio preliminar da documentação necessária agilizará os trabalhos. A apresentação de documentos será feita mediante a leitura na gravação. O envio das peças ao auxiliar de videoconferência, aos moldes do que ocorre na precatória, auxiliará a pessoa a ser ouvida a compreender o conteúdo da peça que se pretende expor. Havendo necessidade de exposição de objetos, esses serão apresentados em vídeo para que os participantes remotos vejam a coisa mencionada. 3.1.3. Parágrafo 3º. Princípio da boa-fé processual. 3. Sobrescrito. O militar responsável pela apuração e o auxiliar de videoconferência zelarão pela regularidade do ato, cabendo ao titular da apuração a condução do ato processual. O processo disciplinar é regido, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade e da moralidade, respectivamente previstos no artigo 2º, inciso 7 e 8, do MAPA.
O princípio da boa-fé processual, expresso no artigo 5º do Código de Processo Civil 4, é corolário dos princípios da impessoalidade e da moralidade, de modo que os preceitos desse conjunto principiológico devem nortear a conduta do auxiliar de videoconferência nas atividades de apoio ao militar responsável pela apuração. Desse modo, a condução do ato processual é de responsabilidade do militar responsável pela apuração. No entanto, o auxiliar de videoconferência também possui a responsabilidade de zelar pela regularidade do ato processual. 3.1.4. Parágrafo 4º. Recomendações para a designação do auxiliar de videoconferência. 4.O sobrescrito. O auxiliar de videoconferência desempenhará atividades de apoio, tais como 1. Notificação e identificação da pessoa a ser ouvida, 2. Encaminhamento e recebimento de documentos, 3. Preparação do local onde se fará presente a pessoa a ser ouvida, 4. Realização ou acompanhamento dos testes de equipamento e conexões antes da realização do ato, devendo comunicar imediatamente ao militar responsável pela apuração acerca de eventual circunstância que impossibilite seu uso. 5. Confecção de certidões. 6. Outras medidas solicitadas pelo militar responsável pela apuração e necessárias à regular execução do ato. Preferencialmente, é recomendável designar auxiliar de videoconferência que detenha facilidade em manusear equipamentos eletrônicos e o sistema de videoconferência. Nada obsta que o auxiliar de videoconferência solicite apoio da equipe de informática da unidade para a realização dos trabalhos. A atuação do auxiliar de videoconferência será extraprocessual, de modo que ele não figurará como a parte nos atos do processo. Deve, porém, comportar-se de acordo com a boa-fé, uma vez que seu comportamento poderá influir no resultado da apuração. 4. Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 4. Da forma e do prazo da notificação. A quarta subseção dispõe sobre a forma e o prazo da notificação do ato processual realizado por videoconferência. 4.1. Artigo 259 gramas. Forma e prazo da notificação. Subseção 4 da forma e do prazo da notificação. Artigo 259 gramas. As notificações para os atos a serem realizados na forma desta seção obedecerão às disposições deste manual e ainda deverão conter as seguintes informações: 1. Que o ato ocorrerá por sistema de videoconferência, com o link de acesso para ingresso no dia e hora designados, bem como com informações sobre a forma de acesso. 2. Que no dia e horário designados, todos os participantes deverão ingressar na sala virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados. 3. As localidades em que a pessoa será ouvida e o militar responsável pela apuração, ou o CEDMU, se farão presentes fisicamente. O dispositivo estabelece as informações que devem conter na notificação de um ato processual que será realizado por videoconferência. Consta do modelo referencial de notificação, incluído no anexo da Resolução Conjunta número 5.240/22, Comando Geral que, 30 minutos antes do horário designado, a sala virtual estará disponível para ingresso dos participantes. 4.1.1. Garantia de defesa. A garantia de defesa, artigo 2º, 5, do MAPA, engloba o direito de presença no local da oitiva ou no local de onde esteja sendo conduzido o ato processual. 4.1.2. Parágrafo 1º. Prazo das notificações. 1. Sobrescrito. As notificações do acusado e ou do seu defensor para os atos realizados na forma desta seção deverão ocorrer com a antecedência mínima estabelecida neste manual, conforme a natureza do ato a ser praticado. Os prazos previstos no MAPA permaneceram inalterados, de modo que devem ser observados os prazos mínimos do manual para proceder às notificações relativas aos atos realizados por videoconferência. 4.1.3. Parágrafo 2º. Diferentes fusos horários. 2. Sobrescrito.
Ao deliberar pelo horário da realização do ato a ser realizado na forma desta seção, o militar responsável pela apuração atentará para eventual diferença de fuso horário entre as localidades envolvidas. Eventualmente a pessoa a ser ouvida poderá estar localizada em outro estado da federação ou mesmo em outro país, que segue em outro fuso horário. 5. Dos locais de comparecimento e da participação de defensores. A quinta subseção dispõe sobre os locais de comparecimento e participação de defensores. 5. 1. Artigo 259 horas. Regra: comparecimento em unidades da PMMG ou do CDMMG. Subseção 5 dos locais de comparecimento e da participação de defensores. Artigo 259 horas. O comparecimento da pessoa a ser ouvida na forma desta seção deverá se dar em unidades da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, conforme o caso, onde lhe será disponibilizado o acesso à sala virtual. A regra estabelecida visa garantir a regularidade do ato, em especial preservando a incomunicabilidade da pessoa inquirida, de modo a evitar, por exemplo, a utilização de depoimento escrito. 5.1.1. Parágrafo 1º. Exceção: comparecimento em outro local em razão de caso fortuito ou força maior. 1. Sobrescrito. Se, em razão de caso fortuito ou força maior, a pessoa a ser ouvida estiver impossibilitada de comparecer a unidades da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, poderá ser designado, conforme as circunstâncias, outro local para a realização da oitiva, desde que haja estrutura adequada para a realização do ato. Consoante as explicações do artigo 259-d, inciso 2, p. exemplo enfermidade, calamidade pública, etc., as situações exemplificadas se adequam ao conceito da expressão em razão de caso fortuito ou força maior. Eventualmente, a pessoa a ser ouvida poderá estar impossibilitada de comparecer em alguma unidade da PMMG ou do CDMMG. Excepcionalmente, nessa hipótese, a pessoa poderá acessar a sala virtual de outro local, que será designado, conforme a circunstância, pelo militar responsável pela apuração, de modo a viabilizar a colheita da prova oral. É necessário que o militar responsável pela apuração fundamente a designação de local diferente das unidades da PMMG ou do CDMMG em elementos concretos, devendo constar tal justificativa em relatório final. 5.1.2. Parágrafo 2º. Presença virtual. 2. Sobrescrito. Tratando-se de CPAD ou CEDMU, deverá ser observado: 1. Exercerão suas atribuições sempre com a totalidade de seus membros, que se farão presentes em meio virtual, na modalidade de ato processual remoto. O ato processual remoto dispensa a presença dos membros no mesmo espaço físico. 5.1.2.1. Locais de comparecimento. 2. Se os membros se fizerem presentes em espaços físicos distintos, para fins do disposto no inciso 3 do artigo 259 gramas, o presidente definirá o local que julgar melhor indicado para constar na notificação. O inciso 3, do artigo 259 gramas, dispõe que constará da notificação as localidades em que a pessoa a ser ouvida e o militar responsável pela apuração, ou o CEDMU, se farão presentes fisicamente. Eventualmente, haverá a impossibilidade dos membros da CPAD ou do CEDMU comparecerem em um mesmo espaço físico, ocasião em que o presidente definirá o local que julgar melhor indicado para constar na notificação. 5.1.3. Parágrafo 3º, inciso 1. Comparecimento em qualquer das localidades indicadas na notificação. 3. Sobrescrito. Respeitadas as disposições especiais sobre o interrogatório e sobre a participação do acusado preso no ato processual, é facultado ao acusado e ao seu defensor constituído o acompanhamento da realização dos atos realizados na forma desta seção. 1. Em qualquer das localidades indicadas na notificação, de onde acessarão a sala virtual por meio de link, a garantia de defesa, artigo 2º, 5, do mapa, é princípio que
rege o processo disciplinar e abrange a possibilidade de acompanhar o ato de onde estiver sendo realizado. Não obstante existir a possibilidade de acusado e defensor comparecerem fisicamente no local onde esteja o militar responsável pela apuração, eles participarão do ato por meio de link de acesso à sala virtual 5.1.3.1. Parágrafo 3º, inciso 2. Comparecimento em local próprio 2. Em local próprio, quando não forem prestar depoimento ou declaração, de onde acessarão a sala virtual por meio de link. A reunião de atos por videoconferência é conhecida como reunião presencial remota, de modo que a presença virtual se equipara à presença física como se todos estivessem no mesmo local. 5.1.3.2. Publicidade dos atos processuais. A publicidade dos atos processuais foi abordada na subseção 12, da seção 13, incluída no capitão 6 do mapa. Em conformidade com o disposto naquela subseção, não é possível a disponibilização não autorizada do link de acesso à sala virtual a pessoas estranhas ao processo. 5.1.4. Parágrafo 4º. E-mail e telefone atualizados. 4. Sobrescrito. A participação do defensor constituído nos atos realizados na forma desta seção será precedida de prévio cadastro de seu e-mail e telefone atualizados caso essas informações já não constem nos autos. Via de regra, e-mail e telefone do defensor constituído constam da procuração juntada aos autos. Eventualmente, quando essas informações não constarem nos autos, é necessário que sejam registrados o e-mail e o telefone atualizados do defensor constituído antes da realização do ato por videoconferência. 5.1.5. Parágrafo 5º. Participação do defensor ad hoc nos atos realizados por videoconferência. 5. Sobrescrito. Nos casos em que for necessária a nomeação de defensor ad hoc, além daquelas previstas neste manual, serão observadas as seguintes disposições. 1. Como regra, o defensor ad hoc se fará presente onde se encontrar o acusado, quando este comparecer fisicamente em uma das localidades indicadas na notificação. 2. Quando não for possível atender à regra estabelecida no inciso anterior, o defensor ad hoc poderá participar do ato em local próprio, de onde acessará a sala virtual por meio de link. 3. A função de defensor ad hoc não poderá ser cumulada com a função de auxiliar de videoconferência. A regra estabelecida no inciso 1 define a presença de acusado e defensor ad hoc no mesmo local, de modo a facilitar a comunicação entre ambos durante todo o ato. Como exceção, quando não for possível atender à regra do inciso 1, a assistência se fará virtualmente pelos meios disponíveis. As atividades próprias do auxiliar de videoconferência foram estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 259-F da subseção da designação de auxiliar de videoconferência, de modo que a sua função é incompatível com a função de defensor ad hoc. 6. Da apresentação de militares e das salas utilizadas para realização de atos processuais por videoconferência. Sexta subseção dispõe sobre a apresentação de militares e das salas utilizadas para realização de atos processuais por videoconferência. 6.1. Artigo 259.1. Apresentação de militares. Subseção 6 da apresentação de militares e das salas utilizadas para realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259.1. A apresentação dos militares para os atos realizados na forma desta seção observará, no que couber, as normas expedidas pelas instituições militares estaduais que tratam da apresentação de militares às unidades militares, na condição de notificados requisitados como testemunha, vítima, investigado ou acusado. O dispositivo estabelece regra de apresentação pessoal dos militares nos atos processuais realizados por videoconferência. 6.1.1.
Artigo 46 da ICPM número 0114. A norma vigente que trata da apresentação de militares às unidades militares, na condição de notificados requisitados como testemunha, vítima, investigado ou acusado, é a Instrução Conjunta de Corregedorias número 0114. O artigo 46 da ICPM-BM número 0114 assim dispõe. Artigo 46. Quando do comparecimento de militar às unidades militares, justiça e delegacias de polícia, a fim de prestar informações a respeito de seus envolvimentos nas ocorrências policiais, bombeiros, bem como em razão de demandas particulares, deverão ser observados os seguintes requisitos: 1. Na apresentação às unidades militares, o militar notificado requisitado como testemunha ou vítima, investigado ou acusado, preso ou não, deverá comparecer com o uniforme da atividade e desarmar-se antes do início de sua oitiva. 5. O militar inativo preso notificado requisitado deverá comparecer em trajes civis. 1. O sobrescrito. Em todas as circunstâncias descritas na presente seção, o militar deve manter apresentação pessoal compatível com o local e polidez na linguagem, durante sua permanência nas repartições públicas ora mencionadas. O comando do dispositivo estabelece que o militar se apresentará para os atos realizados por videoconferência com o uniforme da atividade, devendo manter apresentação pessoal compatível com a formalidade do ato e polidez na linguagem durante a sua realização, como se estivesse presente fisicamente perante o militar responsável pela apuração. 6.2. Artigo 259-J. Salas utilizadas para realização de atos processuais por videoconferência. Artigo 259-J. Para realização dos atos processuais na forma desta seção, devem ser utilizadas salas adequadas, livres de interferências externas, de modo a evitar, em especial, ruídos que atrapalhem a compreensão das falas e pessoas circulando pelo ambiente. Foram estabelecidos critérios mínimos para parametrizar a escolha do local a ser utilizado para a realização de atos processuais por videoconferência. 7. Do procedimento antes de iniciar o ato processual realizado por videoconferência. 7ª subseção dispõe sobre o procedimento antes de iniciar o ato processual realizado por videoconferência. 7.1. Artigo 259-K. Procedimento antes de iniciar o ato processual realizado por videoconferência. Subseção 7 do procedimento antes de iniciar o ato processual realizado por videoconferência. Artigo 259-K. Antes do início do ato a ser realizado na forma desta seção, o militar responsável pela apuração deverá: 1. Enviar aos participantes remotos e-mail ou mensagem com o link para acesso à sala virtual. 2. Realizar os testes necessários da plataforma virtual, no equipamento que será utilizado para a realização do ato. 3. Manter contato com os participantes do ato. O dispositivo estabelece procedimentos a serem adotados antes da realização de um ato processual por videoconferência. 7.1. Incisos 1, 2 e 3. Reenviar links, realizar testes, contatar participantes. O dispositivo se refere ao momento anterior ao início da gravação, oportunidade em que serão realizados testes de áudio e vídeo e contato com as pessoas que participarão do ato. É recomendável a habilitação da função sala de espera ou função similar na plataforma disponível, de modo a evitar que pessoas ingressem na sala sem autorização do anfitrião. Para habilitar sala de espera, o militar responsável pela apuração deve se orientar pelo tutorial disponibilizado pelas corregedorias das respectivas IMEs. 8. Do roteiro do ato processual realizado por videoconferência. 8ª subseção dispõe sobre o roteiro do ato processual realizado por videoconferência. 8.1. Artigo 259 litros. Roteiro do ato processual realizado por videoconferência. Subseção 8 do roteiro do ato processual realizado por videoconferência. Artigo 259 litros.
A coordenação da oitiva realizada na forma desta sessão é devida ao militar responsável pela apuração e ocorrerá da seguinte forma: o dispositivo estabelece uma sequência de procedimentos para a realização de um ato processual por videoconferência. 8.1. Inciso 1. Início da gravação. 1. O militar responsável pela apuração dará início à gravação e declarará o tipo de ato a ser realizado, bem como os dados de identificação do processo ou procedimento. Por exemplo, o militar responsável pela apuração falará: PAD 123.456/2022 Corregedoria Oitiva de Testemunha. O que marcará o início do ato. 8.1.2. Inciso 2. Identificação dos participantes. 2. Identificará os participantes, como advogados e acusados, por meio de nome e função no ato. Por exemplo, o militar responsável pela apuração falará: estão presentes neste ato o advogado fulano de tal, representando o acusado 10, o advogado ciclano, representando o acusado Y, os acusados 10 e Y. Na sequência, ou concomitantemente, o militar responsável pela apuração solicitará a confirmação da identificação. 8.1.3. Inciso 3. Qualificação da pessoa a ser ouvida. 3. A pessoa a ser ouvida será qualificada por meio da exibição de documento de identificação pessoal com foto e declaração de seus dados pessoais. Os dados pessoais são os constantes do modelo referencial. A testemunha poderá declarar diretamente ou confirmar os dados após leitura realizada na gravação. 8.1.4. Inciso 4. Redução a termo. 4. O militar responsável pela apuração dará sequência ao ato, reduzindo a termo a oitiva realizada por videoconferência, conforme estabelecido no parágrafo 1º, do artigo 259. As oitivas serão gravadas em mídia e reduzidas a termo, conforme modelos referenciais. Para a condução do ato por videoconferência, é recomendável que eventuais correções no termo de oitiva sejam feitas somente ao final do ato, após esgotamento de todas as manifestações da pessoa inquirida, como forma de evitar o prolongamento desnecessário da gravação. O militar responsável pela apuração deve interromper a testemunha somente quando necessário, visando ao bom andamento do ato. Exemplo, para solicitar que seja melhor esclarecido algum ponto da fala. 8.1.5. Inciso 5. Conferência conjunta do termo 5. Antes da assinatura do termo referido no inciso 4, o militar responsável pela apuração fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. A finalidade é registrar o consentimento dos participantes quanto ao conteúdo do termo transcrito que será juntado aos autos, já que os participantes remotos, como regra, não assinarão o documento. 8.1.6. Inciso 6. Término do ato 6. Finalizada a confecção do termo de oitiva por videoconferência, o militar responsável pela apuração encerrará a gravação. Havendo concordância de todos os participantes quanto ao conteúdo do termo lido, o militar responsável pela apuração informará o término do ato e encerrará a gravação. 8.1.7. Parágrafo 1º. Roteiro dos demais atos processuais. 1. O sobrescrito. Os demais atos processuais realizados na forma desta sessão seguirão, no que couber, o roteiro da oitiva realizada por videoconferência. Por exemplo, as reuniões de PAD, PADs, PAICEDMO seguirão o mesmo roteiro, exceto quanto à qualificação de testemunhas e a redução a termo do conteúdo audiovisual, sendo necessária a lavratura de ata para o respectivo ato, conforme modelos referenciais e orientações contidas na subseção 11.8.1.8. Parágrafo 2º. Documento de identificação pessoal com foto. 2. O sobrescrito. Para fins do disposto no inciso 2 deste artigo, no caso de primeira participação nos autos, será solicitado que o participante apresente o documento de identificação pessoal com foto.
Caso o participante do ato por videoconferência ainda não tenha participado de atos do processo, será solicitado que ele apresente em vídeo seu documento de identificação pessoal com foto, exemplo o advogado na reunião de instalação do PAD, o advogado subestabelecido, etc. 819. Parágrafo 3º. Dúvidas sobre a identificação do participante 3O sobrescrito. Caso algum dos participantes do ato não porte documento de identificação pessoal com foto e o militar responsável pela apuração tiver dúvida, poderá adotar medidas para que sejam satisfeitas as necessidades de identificação ou redesignar o ato para nova data. A regra estabelecida é a mesma definida no artigo 139, parágrafo 2º, do MAPA 5.9. Das formalidades inerentes ao devido processo legal, a nona subseção dispõe sobre as formalidades inerentes ao devido processo legal. 9.1. Artigo 259 metros. Prescrições do MAPA para realização de atos processuais. Subseção 9 das formalidades inerentes ao devido processo legal. 2.O sobrescrito. Caso a pessoa ser ouvida não porte documento de identificação e o encarregado tiver dúvida, poderá reagendar nova data para sua audição ou adotar medidas para que sejam satisfeitas as necessidades de identificação. 5. Artigo 139. A testemunha deve-se solicitar que apresente carteira de identificação ou documento que possua fotografia, declinar seu nome completo, nacionalidade, naturalidade, idade, identidade, CPF, filiação, estado civil, profissão, residência, posto ou graduação, número de polícia e unidade em que serve, se militar, se é parente em que grau de parentesco em relação ao sindicado CPAD e autoridade processante ou a vítima reclamante. Quais suas relações com quaisquer deles, e relatar o que souber ou tem razão de saber a respeito do fato e circunstâncias que com ele tenham pertinência. Artigo 259 metros. Os atos processuais realizados na forma desta seção obedecerão, no que couber, a todas as prescrições deste manual e também as seguintes formalidades. O dispositivo orienta sobre as formalidades que devem ser observadas na realização de atos processuais por videoconferência. 9.1.1. Dos atos probatórios em processos administrativos, o caput orienta a observação de todos os dispositivos do MAPA aplicáveis à realização de atos processuais. Frisa-se a necessidade de atenção ao conteúdo dos seguintes dispositivos. Capítulo 1, seção 2 dos princípios do processo disciplinar. Artigo 2º, 10. Eficiência. Presentes as hipóteses que fundamentam a realização de um ato processual por videoconferência e, havendo impossibilidade técnica ou instrumental por parte de qualquer dos envolvidos, deve-se, preferencialmente, optar pela redesignação do ato para nova data em que tais circunstâncias já estejam resolvidas. Persistindo a impossibilidade técnica ou instrumental, o ato poderá ser realizado da forma tradicional, com presença física, no local onde esteja o militar responsável pela apuração ou por meio de carta precatória. Capítulo 6 dos atos probatórios em processos administrativos. Artigos 130 e 150 do MAPA. Incomunicabilidade de acusados e testemunhas. O militar responsável pela apuração pode adotar providências como solicitar que o auxiliar de videoconferência gire a câmera pelo ambiente para verificar que a oitiva está sendo colhida livre de interferência, solicitar que a testemunha desligue celulares ou outros dispositivos e que mantenha atenção ao ato, etc. Além das outras disposições do manual, deve-se especialmente observar as formalidades descritas nos incisos incluídos no artigo 259 metros 9.1.2. Inciso 1. Transmissão de sons e imagens em tempo real. 1. Transmissão de sons e imagem em tempo real, permitindo a interação entre o militar responsável pela apuração e demais participantes do ato, são premissas básicas a serem observadas na realização de um ato por videoconferência. Lima, 2021, 6. Efetiva interação entre os participantes do ato. Qualidade.
que permita audição e visualização entre todos os participantes, continuidade da transmissão em todo o ato processual. 9.1.3. Inciso 2. Máxima equivalência com os atos presenciais. 2. A máxima equivalência com os atos realizados presencialmente ou em meio físico, em regra, devem ser observadas todas as formalidades cabíveis como se o ato estivesse sendo realizado com presença dos participantes no mesmo local. 9.1.4. Inciso 3. Direito de assistência. 3. Será observado o direito do acusado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, em especial durante as oitivas. O ato processual remoto é caracterizado principalmente pela reunião de pessoas que estejam em locais distintos. O princípio da garantia de defesa, artigo 2º, 5, do MAPA, abrange a possibilidade de entrevista reservada entre acusado e defensor, bem como autoriza o contato entre ambos durante todo o ato. Desse modo, havendo requerimento para que acusado e defensor conversem antes da realização do ato, isso deve ser autorizado pelo militar responsável pela apuração. No mesmo sentido, não se deve impedir a comunicação reservada entre acusado e defensor durante a realização do ato processual. Deve ser dada especial atenção a esse dispositivo quando o acusado preso participar do ato por videoconferência da unidade militar prisional por meio de link de acesso à sala virtual. 9.1.5. Inciso 4. Retirada do acusado da sala virtual. 4. Caso a vítima reclamante ou alguma testemunha se manifeste contrária à presença do acusado na sala virtual, proceder-se-á na forma do artigo 160, 4-O sobrescrito, deste manual. O artigo 160, parágrafo 4º, do MAPA, assim dispõe. Artigo 160, 4-O sobrescrito. Caso a vítima reclamante ou alguma testemunha se manifeste contrária à presença do sindicado acusado durante a sua oitiva, o responsável providenciará para que o procedimento seja realizado sem a sua presença, devendo este fato ser constado no respectivo termo. Contudo, permanecerá o seu defensor, caso tenha sido constituído pelo sindicado acusado. O comando do dispositivo visa preservar a verdade do depoimento, garantindo a colheita da prova livre de interferências e deve ser aplicado inclusive nos atos realizados por videoconferência. Lima, 2021, 7.9.1.6. Parágrafo único. Comunicação por meio de chat privado. Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso 3 deste artigo, poderão ser empregados para tais finalidades o recurso disponível na plataforma que estiver sendo utilizada ou outro meio disponível que garanta a entrevista na ausência dos demais participantes, inclusive do militar responsável pela apuração. Via de regra, acusado e defensor conversam por meio de chat privado disponível nas plataformas de videoconferência. O anfitrião pode habilitar ou desabilitar essa funcionalidade na sala virtual, conforme orientações contidas no tutorial disponibilizado pelas corregedorias das respectivas IMES. 10. Da participação do acusado preso. A 10ª subseção dispõe sobre a participação do acusado preso nos atos processuais realizados por videoconferência. 10.1. Artigo 259. Número critérios de participação do acusado preso. Subseção 10 da participação do acusado preso. Artigo 259. Número nos atos realizados na forma desta seção. A participação do acusado que se encontrar preso obedecerá às seguintes disposições. 1. Deverá ser assegurada sua participação em local da unidade, separado dos demais acautelados. 2. O militar responsável pela apuração solicitará à unidade militar prisional a designação de um militar para auxiliar na realização do ato por videoconferência. 3. A solicitação, a designação e as atividades a serem realizadas pelo auxiliar de videoconferência na hipótese do inciso anterior observarão, no que couber, as disposições do artigo 259-F desta seção. 4.
deve-se assegurar ao acusado preso o direito de assistir ao ato em sua integralidade, a participação em local da unidade, separado dos demais acautelados, visa a realização do ato livre de interferência, como por exemplo coação, ameaça, etc. A designação de auxiliar de videoconferência nos termos do artigo 259-F visa a manutenção da regularidade do ato. Nesse caso, o auxiliar de videoconferência adotará providências para garantir que o acusado preso assista ao ato em sua integralidade, efetivando o seu direito de presença no ato processual. 10.1. Parágrafo único. Presença virtual. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 259 desta seção à realização de outros atos processuais em que seja facultada a participação do acusado preso. O parágrafo 2º do artigo 259 estabelece hipóteses que fundamentam a excepcional realização de interrogatório por videoconferência, quais sejam: artigo 259, parágrafo 2º. Excepcionalmente, no caso de acusado que esteja preso, o interrogatório poderá ser realizado na forma desta seção, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 1. Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o acusado preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do acusado preso no referido ato processual, quando, em razão de caso fortuito ou força maior, haja dificuldade para seu comparecimento no local em que se encontrar o militar responsável pela apuração. No caso, o dispositivo está se referindo ao interrogatório, que é ato de comparecimento obrigatório. Já o parágrafo único do artigo 259-N está se referindo aos atos de instrução, em que o comparecimento do acusado é facultativo. Ou seja, estabelece que a participação do acusado preso nos atos de comparecimento facultativo também se vinculará às hipóteses do inciso 1 e 2 do 2-O sobrescrito, do artigo 259-E. Para melhor compreensão, é preciso passar por duas questões. Primeira questão: o acusado tem o direito de estar presente no ato processual? Sim, o acusado possui o direito de participar dos atos de seu processo e de estar presente para que possa exercer sua autodefesa. Apesar de não estar previsto expressamente na CF 88, o direito à presença do acusado no ato processual encontra-se consagrado no artigo 14, 3d, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no artigo 8º, 2d e f, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa posição está alinhada ao disposto no artigo 2º, 5, do MAPA, Garantia de Defesa. Segunda questão: como ocorrerá a participação do acusado preso em um ato realizado por videoconferência? Considerando o direito do acusado preso de se fazer presente fisicamente no local da apuração, devem ser feitas as seguintes considerações. Prevalece o entendimento de que é ônus do acusado requerer sua escolta para participar do ato processual no local onde esteja testemunha, cabendo à administração apenas sua notificação. Sobre esse tema, há jurisprudência no seguinte sentido: ação penal. Repercussão geral reconhecida. Não é nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o comparecimento. STF, Re 602.543 Co.RG, 8. Essa também é a posição de Oliveira, 2022. No livro Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, havendo impedimento de locomoção do acusado, como é o caso do militar preso, incumbe à sua defesa providenciar, junto ao juízo criminal ao qual o militar se encontra à disposição, a devida liberação e determinação de escolta ao diretor do estabelecimento prisional, comandante de unidade, onde está acautelado.
Para o acompanhamento de audiência de seu exclusivo interesse, Oliveira, 2022, página 488, 9. Na hipótese tratada, é recomendável que o acusado preso seja informado, no ato de sua notificação, que a viabilização de sua participação no ato processual por videoconferência estará condicionada a requerimento do próprio acusado. Em regra, nos atos realizados por videoconferência, estando presente alguma das hipóteses do parágrafo 2º, do artigo 259-f, prevenir risco à segurança pública ou dificuldade de comparecimento em razão de caso fortuito ou força maior, o acusado preso que requerer sua participação no ato fará o acompanhamento da unidade militar prisional por meio de link de acesso à sala virtual. Excepcionalmente, se houver requerimento do acusado nesse sentido, deve ser avaliado o deferimento para que o militar preso seja escoltado até um dos locais indicados na notificação, devendo ser consideradas as disposições do Manual Técnico Profissional número 30405/2020, que regula as escoltas policiais e conduções diversas. No âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como disposto na Resolução nº 4092/10 Comando Geral, em especial o disposto nos capítulos 7, da permissão de saída, e 8, da saída temporária. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, são fundamentos suficientes para a realização de atos processuais por videoconferência sem a realização de escolta do acusado preso, dificuldade de escolta do acusado, escassez de agentes para proceder escolta, segurança, celeridade processual, grande distância de deslocamento, ato realizado em outra comarca. Nesse sentido, habeas corpus, audiência de justificação por videoconferência. Dificuldade na escolta do réu. Excepcionalidade devidamente justificada. Do exposto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada na hipótese vertente. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte, problemas na escolta de réu preso justifica a excepcional adoção do sistema de videoconferência, STJ-HC número 579.762, SC 2020, concluindo a impossibilidade de escolta do acusado preso que requeira presença física no local da apuração não impedirá a realização do ato, visto que sua participação poderá ser efetivada por meio do sistema de videoconferência. É preciso destacar que o não conhecimento de nulidade no precedente citado, que inclui outros julgados do STJ, considerou que o ato realizado por videoconferência observou os critérios de efetivação do direito de presença nos atos remotos, quais sejam, transmissão de som-imagem em tempo real, máxima equivalência a atos presenciais ou físicos, direito de entrevista reservada e assistência durante todo o ato, direito do acusado a assistir ao ato em sua integralidade, todos citados na subseção 9.11. Da formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. 11ª subseção dispõe sobre a formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. 11.1. Artigo 259-O. Formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. Subseção 11 da formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. Artigo 259-O. Os atos realizados por videoconferência serão documentados nos autos na forma desta subseção. O dispositivo estabelece procedimentos para formalização de atos processuais por videoconferência. 11.1.1. Parágrafo 1º. Identificação da mídia, do arquivo de gravação e manutenção de backup. 1. Sobrescrito. As oitivas serão reduzidas a termo e gravadas em mídia digital portátil,
como CD, DVD ou flash drives, devendo ser observado o seguinte: 1. Para cada oitiva, será gerado um arquivo independente. 2. A mídia utilizada para armazenar os atos realizados na forma desta seção será afichada na contracapa dos autos do processo ou procedimento. 3. Poderá ser utilizada uma única mídia para todo o processo ou procedimento. 4. A mídia será identificada com os dados do processo ou procedimento, de modo a indicar os atos como realizados por videoconferência. 5. O arquivo de gravação do ato será identificado com os dados de identificação do processo ou procedimento, data, tipo do ato e, quando for o caso, nome completo da pessoa ouvida. 6. As unidades manterão backup dos atos realizados na forma desta seção segundo instrução das corregedorias das respectivas instituições militares estaduais. Os militares responsáveis por apurações devem se orientar pelo conteúdo do tutorial disponibilizado pelas corregedorias das respectivas IMEs para a identificação da mídia, do arquivo de gravação e manutenção de backup dos atos processuais realizados por videoconferência. 11.1.2. Parágrafo 2º. Termo de oitiva por videoconferência. 2. Sobrescrito. O termo de oitiva realizada por videoconferência deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 1. A qualificação da pessoa ouvida. 2. O motivo por que a oitiva foi realizada por videoconferência. 3. Eventuais falhas técnicas, quando for o caso. 4. Que o termo segue assinado pelo militar responsável pela apuração e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. 5. A observância do direito do acusado de se entrevistar reservadamente, pelos meios de comunicação disponíveis, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, nos casos em que for assistido em sua defesa. 11.1.2.1. Motivação: o ato será realizado por videoconferência em circunstâncias excepcionais, de modo que é exigível constar no termo a motivação que levou à realização do ato por videoconferência, bem como a observância das formalidades inerentes ao devido processo legal, em especial, quando defensores e acusados se fizerem presentes em localidades distintas. O militar responsável pela apuração deve se guiar pelos modelos referenciais anexos à Resolução Conjunta número 5.240/22, Comando Geral para formalizar os atos realizados por videoconferência. 11.1.3. Parágrafo 3º. Especificidades do PAD, PADs e PAI. 3. Sobrescrito. Tratando-se de PAD, PADs e PAI, além do disposto nos parágrafos anteriores, o militar responsável pela apuração deverá observar: 1. Para cada reunião, será iniciada nova gravação, com geração de novo arquivo independente dos arquivos das oitivas, o qual também deverá integrar os autos. 2. As manifestações orais realizadas em reunião virtual na forma desta seção, como diligências solicitadas pela defesa. Questões de ordem e respectivas deliberações possuirão valor jurídico equivalente às manifestações orais realizadas em reunião presencial. 3. Para cada reunião e seu respectivo arquivo será lavrada a ata de reunião realizada por videoconferência, sendo dispensada a transcrição do conteúdo audiovisual. 4. A ata conterá, no mínimo, as seguintes informações: a. Data e local. B. Horário de início e término. C. Participantes da reunião. D. O motivo por que a reunião foi realizada por videoconferência. E. Eventuais falhas técnicas, quando for o caso. F. Que a ata segue assinada pelo militar responsável pela apuração e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. G. A observância do direito do acusado de se entrevistar reservadamente, pelos meios de comunicação disponíveis, com seu defensor, bem como de manter contato com este durante todo o ato, nos casos em que for assistido em sua defesa. H. Síntese das manifestações orais de defesa e respectivas deliberações, quando for o caso.
5. Antes da assinatura da ata da reunião realizada por videoconferência, o presidente da CPAD ou o membro por ele designado fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. 6. Finalizada a confecção da ata da reunião realizada por videoconferência, o militar responsável pela apuração encerrará a gravação. O dispositivo estabelece orientações específicas para a formalização de atos processuais por videoconferência realizados no PAD, PADs e PAI 11.1.3.1. Distinção entre o arquivo das oitivas e o arquivo das reuniões. Novo arquivo independente dos arquivos das oitivas. A confecção da ata refere-se ao momento posterior à realização da oitiva em que é formalizada a realização do ato no processo. Momento também em que podem ser apresentadas questões de defesa com as respectivas deliberações, estando presentes, em regra, o militar responsável pela apuração, o defensor e o acusado, após a liberação da pessoa que foi ouvida. Havendo necessidade de proceder notificações, deverá ser utilizada a forma tradicional com encaminhamento de documento físico ou mensagem eletrônica, colhendo a respectiva ciência de recebimento. 11.1.4. Parágrafo 3º. Especificidades do SEDMU. 4. Sobrescrito. Tratando-se de reunião do SEDMU, deverá ser observado, para cada reunião destinada à análise de determinado processo ou procedimento, será iniciada nova gravação, com geração de novo arquivo independente dos arquivos das demais reuniões, o qual também deverá integrar os autos. 2. As manifestações orais realizadas em reunião virtual na forma desta sessão possuirão valor jurídico equivalente às manifestações orais realizadas em reunião presencial. 3. Para cada reunião e seu respectivo arquivo será lavrada a ata de reunião realizada por videoconferência, sendo dispensada a transcrição do conteúdo audiovisual. 4. A ata conterá, no mínimo, além do disposto no modelo referencial definido no capítulo 17 deste manual, as seguintes informações: a. O motivo por que a reunião foi realizada por videoconferência. B. Eventuais falhas técnicas. Quando for o caso, c. Que a ata segue assinada pelo presidente do SEDMU e, em razão da realização do ato por videoconferência, os demais participantes remotos não assinam o documento. 5. Antes da assinatura da ata da reunião realizada por videoconferência, o presidente do SEDMU ou o membro por ele designado fará sua leitura para que os participantes do ato manifestem, na gravação, se estão de acordo com o seu conteúdo. 6. Finalizada a confecção da ata da reunião realizada por videoconferência, será encerrada a gravação. O dispositivo estabelece orientações específicas para a formalização de reuniões do SEDMU realizadas por videoconferência. 11.1.4.1. Novo arquivo independente dos arquivos das demais reuniões. De igual forma, devem ser gerados arquivos independentes para reuniões do SEDMU que se relacionarem a processos e procedimentos distintos. 11.1.5. Parágrafo 4º, 5º e 6º. Aperfeiçoamento dos sistemas. 5. Sobrescrito. Havendo possibilidade de assinatura eletrônica, os demais participantes do ato poderão assinar o termo e ata. 6. Sobrescrito. Na hipótese em que todos os participantes puderem assinar o termo e ou a ata, será facultada a gravação em mídia do respectivo ato. 7. Sobrescrito. A utilização de assinatura eletrônica seguirá as orientações específicas das respectivas instituições militares estaduais. A efetivação dos parágrafo 5º, 6º e 7º do artigo 259 está vinculada ao aperfeiçoamento dos sistemas disponíveis para assinatura eletrônica conjunta dos participantes do ato realizado por videoconferência, inclusive a do usuário externo, como testemunhas civis e advogados, por exemplo, visto que a dispensa da gravação em mídia só será possível quando todos assinarem o ato.
Com relação ao parágrafo 5º, embora se refira à assinatura eletrônica, não há óbice para que os participantes do ato aponham suas assinaturas de próprio punho no termo e ou na ata confeccionada quando esses estiverem no mesmo espaço físico como, por exemplo, membros de CPAD que se reúnam em um mesmo local, advogados e acusados que compareçam ao local de onde esteja sendo conduzido o ato. 11.1.6. Modelos referenciais. O ato processual realizado por videoconferência é excepcional e exige atenção a formalidades específicas inerentes ao devido processo legal. Os modelos referenciais anexos da Resolução número 5.240/22 Comando Geral estão construídos em conformidade com o disposto na subseção 9 das formalidades inerentes ao devido processo legal e subseção 11 da formalização dos atos processuais realizados por videoconferência e servem como guia para a formalização de um ato processual realizado por videoconferência. 12. Da publicidade dos atos processuais realizados por videoconferência. 12ª subseção dispõe sobre a formalização dos atos processuais realizados por videoconferência. 12.1. Artigo 259 páginas. Publicidade dos atos processuais realizados por videoconferência. Subseção 12 da publicidade dos atos processuais realizados por videoconferência. Artigo 259 páginas. A disponibilização do conteúdo dos atos realizados na forma desta seção observará as seguintes disposições. O dispositivo estabelece regras para a disponibilização do conteúdo dos atos processuais realizados por videoconferência. 12.1.1. Inciso 1. Acesso para exercício do contraditório e da ampla defesa. 1. Será concedido acesso ao acusado e seu defensor para exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma estabelecida por este manual, para que o acusado possa exercer os direitos ao contraditório e à ampla defesa. É necessária a ciência do conteúdo dos autos, o que inclui o acesso ao conteúdo audiovisual do ato realizado por videoconferência. Além das disposições específicas do manual sobre cada processo e procedimento, a seção 5, prevista no capítulo 1 do mapa, estabelece a forma para a disponibilização de carga dos autos para acusados e defensores. 12.1.2. Inciso 2. Vedação de acesso não autorizado a pessoas estranhas ao processo. 2. É vedada a divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. A regra estabelecida no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, é a publicidade, princípio também expresso no artigo 2º, 9, do mapa. Tal princípio estabelece que a regra, pois, é que a publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público ou a lei assim determinar, conforme disposto no caput do artigo 37 da CRFB. Em 2011, foi incorporada ao Ordenamento Pátrio a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, que estabeleceu um conjunto de regras relativas à publicidade dos atos praticados pela administração pública. No ano seguinte, foi editado em Minas Gerais o Decreto Estadual número 45.969, de 24 de maio de 2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo. A autorização para que pessoas estranhas ao processo tenham acesso ao conteúdo audiovisual de um ato realizado por videoconferência deve observar estritamente o disposto nas aludidas legislações, sendo proibida qualquer divulgação do conteúdo audiovisual fora das hipóteses legais. 12.1.3. Inciso 3. Vedação à realização de streaming. 3. É vedada a realização de streaming, caracterizado como a distribuição digital de conteúdo audiovisual pela internet em tempo real. Via de regra, as plataformas disponíveis para realização de videoconferência possuem a funcionalidade de transmissão ao vivo.
A habilitação dessa função durante a realização de um ato processual por videoconferência é expressamente vedada pelo inciso 3 do artigo 259 páginas, incluído no mapa pela Resolução Conjunta número 5240/22 Comando Geral. De igual forma, a transmissão ao vivo do ato processual por videoconferência por outro meio também é vedada segundo o comando do dispositivo 13. Das orientações institucionais para a utilização de plataformas de videoconferência. A 13ª subseção dispõe sobre as orientações institucionais para a utilização de plataformas de videoconferência. 13.1. Artigo 259 que plataformas disponíveis para realização de atos processuais por videoconferência. Subseção 13 das orientações institucionais para a utilização de plataformas de videoconferência. Artigo 259 que o militar responsável pela apuração observará as orientações das respectivas instituições militares estaduais sobre plataformas disponíveis para realização de atos processuais na forma desta seção. Os militares responsáveis por apurações devem se orientar pelo conteúdo do tutorial disponibilizado pelas corregedorias das respectivas IMES para utilização das plataformas disponíveis para realização de atos processuais por videoconferência. 14. Das disposições gerais. A 14ª subseção estabelece disposições gerais sobre conteúdo da seção 13 incluída no capítulo 6 do mapa. 14.1. Artigo 259-R. Teoria das nulidades do ato administrativo. Subseção X das disposições gerais. Artigo 259-R. Aplicam-se, no que couber, todas as disposições deste manual aos atos realizados na forma desta seção. O processo administrativo disciplinar deve seguir as regras processuais estabelecidas no mapa e, caso essas não sejam obedecidas, tal fato poderá ensejar nulidades no processo. As nulidades processuais devem ser tratadas segundo a teoria das nulidades do ato administrativo, conhecida também em alguns manuais como teoria das invalidades do ato administrativo. Tal teoria tem previsão expressa no mapa, podendo ser destacados os seguintes dispositivos: o princípio do prejuízo, artigo 533, caput, do mapa. 11 é corolário do princípio do informalismo previsto no artigo 2º, 4, do manual. A forma é necessária, mas flexível. Guiando-se por tais princípios, haverá prejuízo se o ato viciado comprometer a justiça e a finalidade do processo. Melo, 2021, 12. Ou seja, se influirá na resolução do mérito do processo. O prejuízo não é presumido, de modo que quem o alega deve demonstrar a influência do vício na decisão da lide objeto do processo. Por exemplo, se o militar responsável pela apuração se esquecer de declarar os dados do processo no início da gravação, tal situação, como regra, deve ser tratada como mera irregularidade. Outra disposição é o princípio da boa-fé processual, vedação ao comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, que é corolário do princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 2º, 6, do mapa. A boa-fé processual também é tratada no artigo 533, parágrafo 1º, do manual. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Por exemplo, se o advogado ou o acusado não comparecem ao ato virtual estando devidamente notificados e não comunicarem com o encarregado problemas de conexão e deixam para alegar tais problemas, injustificadamente, após a realização do ato ou somente no final do processo, tal situação, como regra, não ensejará a anulação do ato processual remoto. 15. Tutorial. As corregedorias das respectivas instituições militares estaduais disponibilizarão tutorial com orientações para realização de atos processuais por videoconferência nos termos definidos pela seção 13 da prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, do capítulo 6, do mapa, incluída pela Resolução Conjunta número
5.240-22 Comando-Geral. Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2022, a Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, CEL PM Corregedora, a Kênia Prate Silva Maciel de Freitas, CEL BM Corregedora 11 Resolução Conjunta número 4.220, de 28 de junho de 2012. Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, MAPA, artigo 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. 12 Melo, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. Salvador, Juspodivime, Malheiros Editores, 2021 Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM Comandante-Geral.